Dando prosseguimento no nosso curso Eletrônica Prática, aula 18, módulo 2. O assunto: vários tipos de capacitores. Vamos lá? Os capacitores são dispositivos que consistem de um dielétrico, isto é, isolante, envolvido por armaduras. Observe com atenção a figura ao lado. Preste atenção na figura. Os capacitores, eles são usados para armazenar cargas elétricas. Existem capacitores de diversos formatos e capacitância. Não obstante, todos os capacitores compartilham algo em comum. São formados por dois terminais separados por algum material dielétrico, que é isolante. Os capacitores, eles são utilizados em diversas aplicações tecnológicas. É muito difícil encontrarmos algum circuito eletrônico que não contenha esse tipo de dispositivo. Quando ligado a uma diferença de potencial, isto é, uma tensão, um campo elétrico forma-se entre as suas placas, fazendo com que o capacitor acumule carga em seus terminais, uma vez que o dielétrico, isto é, o isolante, em seu interior, dificulta a passagem das cargas elétricas através das placas. Observe a figura. Preste atenção. Quando ligado a uma diferença de potencial, que é uma tensão elétrica, um campo elétrico forma-se entre as suas placas, fazendo com que os capacitores acumulem carga em seus terminais. Uma vez que o dielétrico, isto é, o isolante, em seu interior, dificulta a passagem das cargas elétricas através das placas. A função mais básica do capacitor é a de armazenar cargas elétricas em seu interior. Durante a descarga, os capacitores podem fornecer grandes quantidades de carga elétrica para um circuito. Os capacitores levam um pequeno tempo para serem carregados completamente. Entretanto, a sua descarga geralmente é muito rápida. Por isso, os capacitores são largamente utilizados em dispositivos eletrônicos que demandam grandes intensidades de corrente elétrica, como, por exemplo, aparelhos de som de alta potência. Além de sua função mais fundamental, os capacitores eles podem ser usados para implementar temporizadores, retificadores de corrente elétrica, filtros de linha, estabilizadores e etc. Preste atenção. Além de suas funções mais fundamentais, os capacitores podem ser usados para implementar temporizadores, retificadores de corrente elétrica, filtro de linha, estabilizadores e etc. Os capacitores podem diferir em seu tamanho, bem como em seu dielétrico, que é o isolante. O meio, isto é, o dielétrico, que é inserido entre as placas de um capacitor, interfere diretamente em sua capacidade de armazenar cargas elétricas. Meio, que é o dielétrico, que apresenta alta constante eletrostática, ou seja, altamente resistivo, são os preferidos para implementação dos capacitores. Vamos agora conferir algum tipo de capacitor. Vamos lá? Capacitor eletrolítico. Capacitor eletrolítico. Este capacitor contém fina camada de alumínio, envolvida em óxido de alumínio e embebido em eletrólito líquido. Capacitores de poliéster. Capacitores de poliéster são um tipo de capacitor bastante compacto, formado por folhas de poliéster e alumínio. Capacitores de tântalo. Capacitores de tântalo têm uma vida útil muito longa. Usa como dielétrico
o óxido de tântalo. Capacitores de óleo. Capacitores de óleo. Foram os primeiros tipos de capacitores, assim como os capacitores de papel. Deixaram de ser usados por serem pouco prático ou confiável. Capacitores de placas paralela. Capacitores de placas paralela. É o tipo de capacitor que apresenta geometria mais simples. Esse tipo é formado por uma armadura, feito de material condutor envolto em um meio dielétrico de alta resistência elétrica, como por exemplo o vácuo, o papel, a borracha, o óleo e etc. Observe com atenção a figura ao lado. Preste atenção na figura. Nela nós temos um capacitor de placas paralela. A capacitância é uma propriedade do capacitor que mede a eficiência de um capacitor em armazenar cargas. Preste atenção. Capacitância é uma propriedade do capacitor que mede a eficiência de um capacitor em armazenar carga. A capacitância é uma grandeza física medida em unidade de Coulomb por volt, isto é, carga dividido pela tensão, mais conhecido como Faraday, em homenagem ao físico inglês Michael Faraday, 1791 a 1867. Dizemos que um Faraday é equivalente a 1 Coulomb por volt. A fórmula utilizada para calcular a capacitância é esta. Observe. C igual Q sobre V. O que quer dizer isso aí? C é a capacitância em Faraday, igual Q, que é a carga elétrica, dividido por V, que é a tensão elétrica. Neste caso, para eu achar a capacitância, que é dada em Faraday, tendo a carga elétrica e a tensão elétrica, eu divido a carga elétrica pela tensão elétrica. Do ponto de vista prático, a capacitância indica qual é a quantidade de carga que um capacitor consegue segurar para uma determinada diferença de potencial, que é a tensão. A capacitância também depende dos fatores geométricos, isto é, da distância entre a placa do capacitor e também da área dessas placas. Preste atenção que eu vou repetir. Do ponto de vista prático, a capacitância, ela indica qual é a quantidade de carga que um capacitor consegue segurar para uma determinada diferença de potencial, que é a tensão. A capacitância também depende de fatores geométricos, isto é, da distância entre as placas do capacitor e também da área dessas placas. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.